Começando mais um episódio do Ô Mãe Podcast. Estamos muito felizes em receber mais uma mulher maravilhosa para te inspirar. Eu aqui do lado da minha parceira Bel Nóbrega. Ai, gente, é tão bom estar aqui. Eu amo essa mulher, essa Nath Granado, essa mentora de marketing digital maravilhosa, né? Nossa! Poderosa, né? Somos, né, poderosas, não é? Bom, chega de delongas hoje, né? Como Ela já vem, ela já me corta nesse momento, entendeu? Vamos apresentar nossa convidada, porque a gente tem muito papo O foco hoje é pela ela. frente, né? E o foco é ela. Foca. Ó, gente, vamos lá então. Ela é estrategista de marca, empreendedora, especialista em criar experiência para mulheres e é mãe de gêmeos. Bem-vinda, Cris Lidório! Linda! Maravilha, gente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, participando deste podcast que eu acompanho e falo, ô mãe, eu quero estar lá. Ai, que linda! É isso mesmo, a gente que agradece, sabemos que a sua vida é uma loucura, aquela correria, mamãe de gêmeos, Sim. né? Então a gente fica muito feliz de receber você aqui no nosso cantinho do Ô Mãe, né, Belzinha? É isso aí. Você gostou do nosso espaço? Adorei. Todo acolhedor, da nossa Adorei. canequinha. Essa caneca, se ela não fosse minha, ela seria. mas Mesmo ela- voluntariamente. São lindas, né? Olha só, feitas com muito carinho pra vocês mesmo, Perfeito. gente. É isso mesmo. Bom, a gente quer começar, a gente sempre começa, né, o podcast conversando com a mulher e entendendo quem é essa mulher. Então, quem é a Cris, mulher e mãe? A Cris é multifacetas, vamos dizer assim. Eu falo que existiram várias Cris nesses meus 47 anos de vida aí. Porque eu fui atleta, fui empreendedora muito cedo, ali comecei a empreender com 21 anos, e tive ali uma vida profissional muito acelerada, porque a gente está sempre ali buscando melhorar, buscando crescer, e mesmo casando, enfim, a gente deixa ali de lado esse desejo de maternidade, porque você pensa primeiro na carreira, pensa primeiro em conquistar, né? E vai deixando isso numa caixinha ali. E quando esse momento de maternidade chegou, eu disse assim, agora eu não sou mais a mesma. Eu preciso partir para outro plano, porque a Cris que vinha lá atrás não corresponde mais a essa nova fase. Então, a Cris mãe trouxe assim uma nova perspectiva para minha vida. Eu falo que eu não me vejo antes da maternidade. Parece que toda a jornada que eu construí antes da maternidade não tem tanto valor quanto os 5 anos que eu tenho de maternidade. Isso é incrível. Ai, que lindo, gente. Ser faz mãe parte mesmo. é uma coisa de Deus, é um presente de Deus, Concordo. né, Cris? É. E você é uma mãe tentante, né? Olha, Conta pra gente um pouco. sou uma mãe tentante, exatamente por essa questão de protelar, né, a maternidade, enfim, de buscar sempre um crescimento profissional, de buscar ali o crescimento enquanto família, enquanto casal, e você vai adiando esse momento. Mas a gente sabe que a natureza é injusta conosco, né? E chega um ponto que a conta não fecha, que você já não produz tantos óvulos quanto gostaria, que mesmo produzindo a qualidade já não é mais a mesma, e isso fez com que eu me visse ali impotente na questão de gerar uma criança de forma natural e espontânea. E a partir daí a gente buscou tratamento, e eu passei por 8 fertilizações in vitro num período de 10 anos. Nossa. E nessas 8 FIVs, eu tive 2 positivos que houveram abortos, e tive, então, a última que me trouxe aí as minhas riquezas, Gael e Liam, que são os gêmeos. Léo e Liam. Gael. Ah, Gael. Nossa, gente, olha isso. Eu tô velha surda hoje aqui. Ah, mas Que exatamente, né? A gente estava falando até antes de começar, né, o podcast, que a Boticário teve uma campanha muito linda esse ano, e justamente homenagear essas mulheres que muitas vezes ficam escondidas nesse momento, né? Elas Sim. não trocam essa informação porque
Ai, e aí, quando que você vai ser mãe? Ó, gente, essa é a pior pergunta para se fazer para alguém. A sociedade impõe isso, parece, Cobra, né? cobra muito, o né? tempo inteiro. Tudo assim, cobra no que você vai trabalhar, aí cobra quando você vai casar, aí cobra quando você vai ter filho. Então é assim, você tá namorando, te cobra um casamento, você casa, te cobra uma criança. Sim. E é assim essa cobrança em cima da gente, né? E por que em cima da gente? Porque sempre recai sobre a mulher, né? Essa cobrança. É incrível como isso acontece. E quando você está num processo ali de tentativas, isso é muito frustrante, sabe? Você ter essa cobrança. Porque são muitas mulheres que não abrem, que estão tentando a maternidade e que não estão conseguindo. Porque muitas se sentem culpadas, né? Porque por que eu não tenho esse dom, né, da maternidade, do gerar espontaneamente, né? E essa aceitação de que nem tudo acontece no tempo que a gente deseja, precisa acontecer, né? A gente precisa ter essa consciência de que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E por não isso que quando a gente quer. Sim, por isso que é importante, né, falar desse assunto, justamente para você ter um cuidado quando vai realmente abordar uma mulher em relação a isso. Então, e aí, não vai ter neném? Mas por quê? Você não quer estragar o corpo, mas tem tantos outros motivos. Principalmente se você não tem intimidade suficiente para isso. Exatamente. Não é? Então, vamos... Aí entra a questão, vamos ter um pouquinho de bom senso, que é o mínimo que se espera. Né, das pessoas. Cris, isso foi um processo doloroso, não foi? 100%. Em vários sentidos, não só psicológicos, mas em termos da resposta do corpo, né? Tudo, porque assim, olha o que acontece. Então você chegou no seu ápice profissional, vamos dizer assim, e aí você fala assim, não, ok, agora você é mãe. E aí você tá, no meu caso, você tá acostumada a comandar. Certo? Eu sempre estive ali em áreas de liderança. Então, você diz o que quer que seja feito, quando quer e como quer. E eu achei que seria assim com a maternidade. Agora eu quero ser mãe. Mas não foi. Foram 10 anos que eu não tive a resposta desse comando. E aí você começa a dizer assim, a coisa não está mais na minha mão. Não, eu não tenho mais esse controle, eu não tenho esse poder, né? E eu engravidei aos 40. Então, quer dizer, uma gravidez aos 40, meus filhos nasceram, eu já estava com 41. É muito mais difícil. Já é difícil por conta do próprio processo de fertilização, porque são muitos hormônios. Então, você fica ali refém de sensações, de alterações de humor, né? É aquela coisa, o marido é um sobrevivente, né? Porque fica naquela situação que se ele te mostra a língua, ou você morre de chorar, ou você enforca ele com a própria língua. Depende do momento. Sim. Então, é tudo muito difícil. E a minha gravidez, particularmente, foi muito difícil. Eu falo assim que eu amo meus filhos, sonhei e lutei muito tempo por eles. Mas você quer outra gravidez? Não, eu não quero. Por quê? Porque eu tive todos os problemas possíveis de se ter em uma gestação. Diabetes gestacional, uma gravidez de risco, risco de aborto eterno, sangrei até o 5º mês, com descolamento de placenta, síndrome do túnel de Carpo, enfim, eu achava que eu não ia conseguir segurar as crianças, porque eu não podia movimentar os dedos. E aí, por ser gêmeos, aí atingiu os 2. Meu Deus, então, assim, foi muito tensa. Aquela coisa de eu, que atuo na área da moda, dizer, como eu vou me vestir grávida? Esquece. Porque você estava só de pijama, a pessoa podia ficar deitada. Pois é, então, foge do controle, né? Exatamente. Então, eu não tive esse momento mágico. Para fazer uma foto grávida, foi quase um parto. Então foi muito difícil, aquela questão, eu quero fazer o enxoval em tal lugar, esquece, você não pode. Você não pode ir, você não pode sair da cama. Você fica deitada e come com o prato em cima do peito. Nessa fase, então, você parou de trabalhar? Tudo. E essa foi a grande virada aí, né? Então, eu acho que tudo é questão da sua prioridade no momento, certo?
Antes da minha gestação, a minha rotina era... Eu estava no 3º ano da faculdade de Direito, então eu fazia Direito de manhã. À tarde, eu gerenciava uma pequena rede de postos de combustíveis, que nós tínhamos ali, empresas familiares. E à noite eu lecionava na universidade, nos cursos de design de moda. Então, era uma loucura. Tipo, porque eu sempre fui essa pessoa workaholic, eu sempre fui a pessoa que dormiu pouco e não tinha necessidade desse sono. Então, se eu dormisse 2, 3 horas, tudo bem, eu estava plena no outro dia. E aí eu tive essa parada súbita. Ok, engravidou, você não pode fazer mais nada. Absolutamente nada. Deve ter mexido muito com a sua cabeça, né? Demais, demais. Primeiro porque o medo de perder. Acho que esse ainda o mais que você mais... já tinha visto um histórico. Isso. E acho que vai ficando, né, um pouco... A gente vai amadurecendo, enfim, a idade vai chegando e você vai pensando, putz, agora pode ser a última tentativa e eu, de repente, não vou querer de novo. E, é um conflito interno, Exato, né? porque chega um ponto que você se cobra. E fazendo, assim, uma autorreflexão, você fala assim, será que realmente isso é pra mim? De repente, não é pra eu ser mãe gerando, né? Porque ser mãe você pode. Sim. Ser mãe de outras formas que não gerando. Sim. Mas você fica se questionando. De repente, não é isso o propósito da minha vida. E tá tudo bem. É dolorido, mas a gente tava ali tentando entender e se preparar para que, se caso isso fosse de fato o caminho, né? Sim. E olha só que presente, né? Já vieram dois pacotinhos para sua vida. E mudou Isso aí. completamente a sua vida, Cris, depois? Completamente. Primeiro porque eu morava no estado do Paraná, meu esposo já tinha negócios aqui em São Paulo, e com a gravidez, porque eu fiz essa última fertilização in vitro aqui em São Paulo, porque eu precisava mudar os ares, enfim. E aí, quando nós descobrimos a gravidez gemelar, nós não tivemos dúvida de que mudaríamos para cá. Por ser uma gravidez de risco, por já ter ali a probabilidade de ter parto prematuro. Então, quer dizer, eu morava numa cidade pequena, onde você só tem 2 leitos neonatal. Eu digo, ok, se tem um utilizados, tem um cheio, o que eu faço com 2 bebês? Enfim, então, a primeira mudança, né? Exato, Sim. A primeira mudança já foi essa. Já foi de cidade, de estado. Você sair de uma cidade de 100 mil habitantes e vir para isso que é São Paulo. Essa loucura. Para essa loucura que é São Paulo. Então, essa já foi o grande chacoalhão que a vida te deu. Oh, chega, agora vai para terra de gente grande. E já presenteada com filho e tudo, ou seja... Isso aí. Vai, Cris, se joga que é seu momento agora. Exato. Não queria isso? Então vai. E foi. E viemos realmente. Você veio grávida, então? Vim grávida, as crianças nasceram aqui. Eles nasceram prematuros? Nasceram prematuros, 34 semanas. 34. Foram 16 dias de UTI. Nossa, Cris, ainda teve... fase difícil, né? Outro mundo completamente desconhecido e muito importante, gente. Mães de UTI. Mães de UTI. Mães de UTI, tá? É algo assim que meus filhos entraram na UTI por conta de baixo peso. Certo? Eram prematuros, Isso, sim. prematuros, mas a condição era baixo peso e a maternidade não libera antes de 2 quilos. Crianças abaixo de 2 quilos. Sim. Certo? Então, eu fiquei na UTI por conta disso. E o que aconteceu? Quando eles nasceram, eles foram para uma sala que não era a sala que eles deveriam estar. Vamos dizer, a sala dos não graves, né? E quando eles foram para essa sala grave, que eu fui lá no dia seguinte, e você tem, assim, eu fiquei até constrangida de perguntar das minhas crianças, porque elas não estavam com nenhum aparelho, não estavam entubadas, não tinha nada. E você vê ali bebês prematuros extremos, que nasceram com 24 semanas, que nasceram com 26 semanas, que estão pesando 600 gramas. Nossa. E eu pensando, e o meu filho com 1,5 kg, eu achando ele minúsculo. Eu digo assim, eu não posso nem abrir minha boca aqui.
É o momento que a gente faz uma reflexão, a gente olha o outro, a gente tem todo um processo. Empatia Você podia total. você podia ficar desesperada, ficar com raiva e querer gritar, porque é aquilo, né? A gente tem Sim. aquela coisa acumulada, mas a hora que você olha e fala, nossa, olha o outro que também está sofrendo até mais de repente. E a sensibilidade nessa hora fica a flor da pele, né? 100%. 100%. E aí você ir para um setor que existe na maternidade, que é a coleta do leite materno. Gente, é outro lugar que eu falo que quem não conhece, vale a pena conhecer. E é um grupo de mães que precisa de acolhimento, sabe? Que precisa muito de apoio emocional e psicológico. Porque é aquela coisa de você estar com o teu filho já há 4 meses dentro da UTI. E você está ali tentando tirar 10 ml de leite. Nossa, é uma realidade que difícil, né? Transforma a sua vida. Eu imagino que você é uma Muito. mulher completamente diferente. 100%. 100%. Não tinha como continuar a mesma. Sim. Depois de viver tudo isso. Depois de passar por tudo isso. Sabe? Então, quer dizer, você vê ali mães com a bombinha na mama e comemorando porque tiraram 10 ml de leite. E enquanto você tem outras que jorram leite. Sim. Que jorram leite. Porque uma outra realidade que às vezes a gente não sabe que acontece na UTI, e até estranho, é de ver um bebê a termo. A gente fala a termo porque ele nasceu no tempo certo, né? Mas por conta de uma tentativa de um parto natural, acabou passando do tempo, enfim, essa criança acaba precisando ir para UTI. E é tão louco que nem incubadora tem para essa criança, né? Porque ela é grande. Estamos falando de uma criança de 4 quilos, entende? 4,5 kg. E tá ali. E aí, essa mãe tá jorrando leite. Sabe? Tá jorrando leite e o bebê tá lá, na mesma condição, vamos dizer assim, que tantos outros que nasceram bem antes do tempo. E muitas vezes acabam tendo até sequelas piores do que aqueles que nasceram prematuro. Assim, até isso me abriu a mente no pensar, será que de fato o quão humano e humanizado é isso? Sim. Para acontecer esse tipo de coisa. E é o tipo de coisa que eu vi, eu estive lá. Então, é você se perguntar, mas gente, como? A minha criança tem 1,5 kg, por que eu tenho um bebê aqui de 4,5 kg? E assim, sabe? São casos diferentes, mas que precisavam da mesma atenção. Exatamente. Isso aí. Isso aí. Nossa, Cris, olha, a gente já começa conversando de outro formato, né? Porque você pensa, poxa, eu acho que esse é a pauta principal da sua vida, né? Depois, logicamente, tem muitas coisas que aconteceram legais e tudo mais, mas eu acho que esse ponto é a sua virada mesmo. Sim. É você olhar os seus filhos, olhar a sua família e se olhar também com outro olhar, com outro carinho até, Sim. não se cobrar tanto, porque você viveu ali coisas que são totalmente fora do nosso controle. E o ponto é esse, não se cobrar. Porque é algo que não está no seu controle. De nenhuma forma. Então não tem como se cobrar. E principalmente quando você vê realidades tão mais difíceis que a sua. Tão mais difíceis, sabe? E de você poder abraçar uma mãe ali, e aí tem, na UTI a gente tem momentos pele a pele, né? Que é fazer com que esse bebê toque a pele dele na pele do pai e da mãe, e você vê a emoção das mães nesse momento, porque isso, aquelas que podem, porque tem muitas que o bebê não pode sair da incubadora, entende? Sim. Então é bem difícil isso, de você só ficar ali colocando a mão, passando a mão. Difícil, né? Nossa, Muito. Acho que essa é. Nossa, eu fico aqui só imaginando, assim, sabe, como que deve ser uma dor, né? Uma dor. E uma dúvida também, né? É uma dor. Porque É uma sensação de impotência. impotência. Nada. Impotência nada. total ali. Você não pode fazer nada. Absolutamente nada. E ainda tem os casos das mães que não moram em São Paulo. Sim. Que ganharam aqui, que a criança ficou na UTI e que ela tá fora. Nossa,
Sabe? Porque eu entrava na UTI 7 da manhã e saía 10 da noite. Eu não voltei para casa. Eu fiquei no hotel ao lado da maternidade. Porque eu não tinha estrutura para voltar para casa, olhar aquele quarto preparado para receber aquelas crianças e eu chegar de mãos vazias em casa. Sim. Assim. Os dois ali, você pensa. Eu não sei o que é pior. Lógico, acho que voltar para casa e não voltar com o que você foi realmente ali ter é uma loucura. E para você que viveu tantos anos, né, nesse processo de tentativas e tal, acho que a sua cabeça deve ter virado um turbilhão nesse momento, né? De estar ali pensando tudo. E como que foi o pós? Depois que você saiu, como que foi tudo para você assim? Aí você. Olha só a loucura, né? A gente aqui em São Paulo, sozinho, sem rede de apoio afetiva, né? Porque as famílias moram fora. Então, ok, as crianças vão nascer no dia X. E aí você tem voz, todo mundo vem pra cá, só que as crianças ficaram na UTI. E aí todo mundo precisa retornar às suas vidas, às suas obrigações. E aí quando as crianças saem da UTI, só estávamos eu e meu esposo. Não tinha mais aquela rede que se mobilizou para estar aqui no nascimento, não estava mais. E aí é mais uma situação que a gente se pega. E agora? O que a gente faz? 2 marinheiros de primeira viagem, com 2 bebês, com 2 quilos cravados. Eles saíram, logicamente, não demora, né? Demorou 16 dias para chegar em 2 quilos. Foi só isso. E aí você fica, e agora? O que a gente faz? Então, óbvio que eu contratei uma equipe de enfermagem, porque você tem essa insegurança natural no lidar ali. Saber se está tudo bem também, né? Sim, é muito frágil. Né? E aí eles tinham refluxo, aí você já fica mais preocupada ainda. E aí foi engraçado. Aí já começa a insônia, né? Não, 100%. Aí a gente já começa a insônia. Eu fiquei com 24 horas de enfermagem em casa. A ideia era para quê? Para que eu pudesse dormir, né? A diferença é que eu só não estava no quarto dos bebês, porque você estava ali na babá eletrônica a noite inteira. Independente de estar com alguém ali ou não, Independente. Né? Ainda mais de tudo que você tinha passado, dava aquele medo de tudo, né? A gente que, né, já não teve essa passagem pela UTI e tudo, a gente já ficava pra ver se estava respirando e tudo, imagina. É isso. Exatamente. Continuou, né, o processo. Continuou. Sim, acho que ali começou toda a preocupação. Uma nova jornada. Que a mãe terá até o fim da sua vida. Com certeza. A minha tem 24 e eu ainda, às vezes, não durmo de noite porque ela saiu, porque ela tá na balada. Cada fase é uma fase de preocupação. Exatamente. E, Cris, aí como que foi a sua retomada para o mercado de trabalho? Como que você conseguiu? Porque, assim, esse primeiro laço que se rompeu, né? Porque você deve ter ficado um bom tempo com eles em casa. E aí, como que foi? Desesperador? Total. Ainda mais que ela estava num lugar novo. Tudo novo. Como foi? Tudo novo. Porque você não cogitou, falou, não vou mais trabalhar, ou você chegou a cogitar isso? Olha, na verdade, assim, eu acho que eu vou muito conforme a situação pede, tá? Então, eu me obriguei a parar com todas as minhas atividades na gravidez. Parei, ótimo, porque a gente tem um objetivo ali e vamos seguir na frente desse objetivo. E aí, quando as crianças já estavam com a gente em casa, enfim, conforme foram crescendo, a gente teve um outro baque, que foi a questão do diagnóstico precoce, porém, mas um diagnóstico de autismo, né? Um diagnóstico de TEA. Então, isso foi uma outra pedrada, vamos dizer assim, que a gente teve. E foi cedo. Eles já... porque o diagnóstico completo, eles saem depois dos 5 anos, é isso, mais ou menos? Ou não? Não mais. Tá. Não mais. Isso era uma prática bem antiga, vamos dizer assim. Tá. Hoje você já tem sinais muito cedo, se você observa, né? E aí, falando em termos de medicina, a medicina já está mais avançada também para identificar isso. E eu falo que o crucial, e na verdade o que fez diferença na vida dos meus filhos e na minha vida, e que eu falo que é o que fará diferença na vida de qualquer criança, na dúvida, trata como se fosse.
É verdade. Tá Vai entendendo? investigar. Na dúvida, eu vou começar a tratar. Por quê? Porque todos os atrasos, vamos dizer ali, de desenvolvimento que as minhas crianças tinham, eu poderia ter dois caminhos. Ou é autismo, ou é prematuridade. Ou é consequência da prematuridade. Sim. Mas então, por que que eu mesma vou dizer assim, não, é prematuridade, deixa quieto. Digo, não, Não fica na vamos, dúvida, né? na dúvida, vamos tratar. E quais foram os primeiros sinais que você observou? O primeiro foi um dos meus filhos, né? Que ele não olhava você chamava pelo nome, ele não atendia, ele não fixava o olhar em você, ele não brincava de forma funcional. Então, o que é brincar de forma funcional? Eu vou pegar um carrinho, eu vou fazer assim o carrinho. Não, ele pegava o carrinho e ele ficava mais olhando o carrinho do que brincando com esse carrinho. Enfim, e aí também eu falo que a minha vantagem nesse diagnóstico precoce, primeiro, por eles serem prematuros, a gente já esperava que poderiam ter atrasos. E aí você já fica mais atenta, né? Tanto que eu saí da UTI com fisioterapeuta e fiquei com fisioterapeuta com as crianças até quase 2 anos de idade. Porque existia um risco de demorar a engatinhar, demorar a andar. Então, por que eu vou esperar chegar com 1 ano sem ter sequer engatinhado para eu começar a tratar? Não, então vamos já. Se eu fizer isso, eu tenho risco de que isso não aconteça? Tem. Então, vamos partir Já desse vamos lá. princípio, né? E, enfim, aí foram esses sinais que eu acabei observando, e eu sempre fui muito atenta, estudiosa, enfim, aí você já vai ali buscando, e eu acho que mãe sente, na verdade, Sim. também, né? Que tem algo errado. Então, quando eu o levei ao neuro, que já era especialista na área, ele me disse assim, olha, há sinais que eu posso dizer que sim, mas tem a questão da prematuridade. Tá. Então, eu não posso afirmar, né? Porque nós temos Sim. a prematuridade aí para confundir as coisas. E no caso deles, além, então nós tínhamos possibilidade de autismo, prematuridade e pandemia. Ou seja, Atrasa crianças de que qualquer não maneira. tiveram contato com ninguém, com nenhuma Eles outra nasceram em que criança. ano mesmo? 2019. Nossa. Um pouco antes da pandemia. Isso, exato, 2019. Eles tiveram a primeira festa de aniversário com 3 anos. A gente não Porque teve não- a festinha de 1 ano. Sim. Porque não podia. Sim. Então tem. Entendeu? São 3 etapas aí de identificar, né? Sim. Porque podiam ser N Exato. fatores. Isso aí. Mas assim, então, a gente seguiu para o tratamento, para as intervenções pedagógicas, enfim. Eu cheguei a contratar uma terapeuta para morar na minha casa. Então, a gente tinha ali sessões intensivas, dioturnamente, né? E eu falo que isso, de fato, fez total diferença. E quando eles já estavam com quase 3 anos ali, 2 para 3 anos, eles já estavam totalmente como uma criança típica. Então, assim, hoje, se você conversar com eles, você vai dizer assim, não, mas tá louca, esses meninos não têm nada. Mas são anos de terapia Não, e foi e graças bastidores. realmente a essa intervenção Precoce. precoce Sim. que ajudou, né? Isso é muito importante. Sim. E foi a questão de você prestar atenção, né? Sim. É o que faz Porque às vezes as diferença. pessoas, eu não sei, mas assim, às vezes as pessoas querem negar, né, o sintoma que o filho tem e fecham os olhos e falam, não tem nada e tá tudo bem e segue. Só que isso só atrapalha. Olha, eu tive um relato disso para você ver como as coisas acontecem. Eu levei os meninos a um neurologista aqui em São Paulo. E aí, no meio da consulta ali, ele testando as crianças e interagindo com elas. E aí chegou no momento que ele olhou para mim e falou bem assim, mas quem foi que deu um laudo que eles são autistas para você? E aí, lá vou eu contar toda a história Sim. e tal, dizer quais eram os comportamentos que eles tinham, quais Sim. características, enfim. E aí chegou num ponto que ele baixou assim e ele falou pra mim assim, sabe que eu tenho um filho
que também é autista. E eu disse, eu disse, sim. E hoje ele está com 4 anos e, na verdade, eu só aceitei esse diagnóstico há 1 ano atrás. Isso é um profissional da área. Um profissional. Porque, e eu acho que a palavra é exatamente essa, aceitar. Não que ele não soubesse. Sim. Porque, no fundo, ele sabia. Mas ele não aceitava. Enquanto médico, principalmente, ele não, é aquela coisa de o filho idealizado se perde. Sim. Né? E todas nós ali tem esse filho idealizado, né? Quando eu tô grávida, o meu filho vai ser assim, o meu filho vai fazer isso, o meu filho vai fazer aquilo. E aí você tem algo que vem e quebra toda essa expectativa. E aí eu preciso deixar o meu filho idealizado para poder abraçar o meu filho real. Sim. E me doar por inteiro para esse filho real. E eu falo muito isso, brincando até às vezes, que eu prefiro ter paz do que ter razão, mas no sentido de que, na dúvida, eu trato, porque eu prefiro extrair o melhor do meu filho do que ficar negando uma situação e lá na frente eu não conseguir mais reverter isso. Porque a gente sabe que quanto mais demora eu tenho na intervenção, mais difícil é. Sim, para a vida deles depois. Para essa criança. Então, não sou eu, mãe. Eu preciso pensar no bem-estar do filho. Sim. E não no meu. Com certeza. E essa negação acontece ainda muito. Muito. Isso é horrível. A gente recebeu a doutora Kelly Oliveira, né, que é uma pediatra, e ela justamente falando isso, a qualquer sinal que você tenha dúvida, questiona o seu médico, sim. Troque de médico se for necessário. Porque a mãe, é o que você falou, a mãe sente. Ela, o filhinho dela, a filhinha dela, né? Teve os momentos de não olhar na mamada, então ela ficava nesses detalhes também. Sim. E quando ela levou, né? Porque como ela é da área também, ela questionou. Não. Alguma coisa tem. Vamos investigar? Vamos analisar? Porque é aquilo. E ela se tornou especialista por conta da filha. Isso sempre acontece, né? Porque você entra no mundo, né? Você vai investigar Isso. tudo que você puder. E porque é uma dor que você precisa sanar. Entende? Porque a gente ainda vive um momento de não ter tanta gente capaz de orientar, de direcionar e diagnosticar. É muito novo, assim, né, esse tema. Porque antigamente falava, não, ele é quietinho mesmo. Ele não se dá com ninguém. Então, isso aí. o tema, né, do autismo, ele E veio hoje agora. não, né? Hoje pode ter uma vida super normal e Sim. sem problema nenhum. Porque realmente Se tem você tratamento, intervir. né? A gente tem que pensar que uma criança autista, uma pessoa autista, ela nunca vai deixar de ser autista. Isso precisa ficar muito claro. O que acontece é que eu posso caminhar o mais próximo de uma vida típica, neurotípica. Então, mesmo eu sendo uma pessoa não típica, eu posso sim, com a intervenção correta, até migrar entre os níveis de suporte. Então, o que vai fazer com que isso seja bem sucedido ou não é intensidade e qualidade de terapia. Porque aí entra a questão principal, que é qualidade de tratamento também. Sim, com certeza. Sim. E aí, quando eles vão pra escola, pra vidinha deles também tem esse processo, né? Porque também tem que um acordo com a escola, tem a questão de ter uma pessoa profissional também, né? Pra ficar acompanhando eles. Teve isso com você também? Eu tive isso no primeiro ano, logo que eles ingressaram na escola. Tá. Hoje, por exemplo, eu estou há 2 anos que não tenho mais. Mas aí, eu falo também que é a questão da própria pandemia. Eu brinco que eu tinha 2 bichinhos do mato. E aí, de repente, você coloca ele num ambiente com um monte de criança que não está sequer acostumado com aquele barulho. E aí, tudo faz com que ele se retraia ainda mais. Gente, olha só. Sabe a semana de adaptação escolar? Eu fiquei 45 dias dentro da escola. Na adaptação. Meu Deus.
Menina. 45. Eu fiquei 15, já achei muito. 45 dias. E assim, me afastando gradativamente. Então, primeiro eu estava ali, ele tinha que estar próximo, era como se ele está sentado aí, eu aqui. Precisou ser dessa forma. Aí depois eu ia para um outro ambiente, mas que ele virasse e conseguisse me enxergar. Aí estava tudo bem, eles ficavam. Até o momento que eu comecei a sair do campo de visão, mas permanecer na escola. Porque quando ele não me via, aí eles saíam correndo, chorando atrás. E aí eles tinham que ter esse conforto de, ufa, tá aqui, Ela achei. tá aqui. Sim. Achei. Enfim, mas foram 45 dias. E quando eles não precisavam mais que você estivesse lá, você Aí a chorou? mãe que precisava de adaptação. Porque eu chorei. Eu chorei. Ele não me dá tchau mais. Eu não chorei. olha pra mim. A primeira vez que minha filha entrou na escolinha sem olhar pra trás, depois desses 15 dias que eu fiquei sentada no banquinho, eu chorei. Você se sente assim, parece né? que cortou Não um gosta laço, mais de assim, mim. sabe? Olha, eu vou falar que nessa escolinha da adaptação, que é ali em Moema, que eu até recomendo, amo Peixinho Vermelho, eles ficaram 2 anos. E aí, eu acabei mudando eles de escola, passei para uma escola bilíngue e tal. E aí, a preocupação, tanto que eu conversava com a coordenação, era essa. Eu digo assim, olha, eu fiquei 45 dias na outra escola, eu não sei como é que vai ser aqui, né? Já arruma um lugar pra mim aí. Já pensando nisso. E ela assim, não, Cris, vamos devagar, vamos ver como é que funciona. Ok, primeiro dia de aula, estou eu lá, chego, nem tchau pra mim, foi isso. Nem tchau. Olha lá. Ele foi. A gente chora Olha. porque eles ficam, depois chora porque eles não olham mais pra gente. Não, e aí eu fiquei desacreditada, eu não fui embora. Eu fiquei dentro do carro lá, eu digo, não é possível, alguém vai me chamar. E nada. Nada, ninguém me chamou. Ai, Bom, gente. então eles, hoje em dia estão super adaptados, total. 100%. Que E delícia. aí, vou voltar lá na minha pergunta, porque a gente acaba falando um monte de coisa. E aí, quanto tempo você ficou para retomada aí pro mercado de trabalho? Olha, e assim, qual foi a sua opção para poder conciliar tudo? na verdade, assim, eu acho que todo esse meu enfrentamento dessa situação acabou fazendo com que eu tive meus momentos de baixa, né? Então, eu tive depressão, uma coisa de depressão pós-parto, isso é real, gente. E aí a questão de você se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Eu sempre fui magra, sempre trabalhei com moda, então você tá sempre ali muito preocupada com o que veste, com a imagem em si. E isso tudo foi me tirado de uma vez, né? Porque eu estava em casa, em função das crianças. Então é aquela coisa, o cabelo no máximo tem uma caneta focada no coque, o pijama que você só troca, né? Você mais confortável. Você troca de pijama, porque você acorda, fica com o pijama o dia inteiro, veste outro depois e assim vai. Sim, sim. Você só aumenta o estoque de pijama. Mas não tem isso. E isso me fez mal. Né? Ainda mais que você era da área da moda. Exato. Eu digo, cadê aquela mulher que tava lá dando de dedo na cara de frentista? Quer dizer, me respeita. Me respeita. Entende? Cadê? Onde é que foi parar essa mulher? E aí eu me vi nesse lugar de que eu não estava mais me encontrando. E nesse meio tempo aconteceu que eu já tinha adquirido um espaço em um shopping lá no Paraná. Um shopping que era para ser entregue em 2 anos e demorou 7. Nossa! Para ser entregue. Porque é pequenininha, né, a cidade. E aí, enfim, nesse meio tempo, já gestação, morando em outro estado, filhos, enfim, digo, tá, e agora, o que eu faço? Não era para ser lá mesmo. O que eu faço com essa loja? E aí foi o meu momento de reencontro, de pensar, ok, eu não quero mais voltar a trabalhar com roupa, eu não posso mais voltar a dar aula, porque eu não quero deixar as crianças sozinha. Setor do combustível, impossível de voltar, né? Ai. Assim, o que eu vou fazer? Assim, o que você gosta, Cristiane, além disso tudo? Assim, calçado. Que não deixa de ser moda, né? Sim. Eu digo, não, mas Tava na veia. calçado eu acho que é algo que vai me fazer brilhar o olho de novo.
E da onde que surgiu? Porque quando eu adquiri o espaço no shopping, já era para uma loja de calçados, mas era uma franquia. Tá. Entende? Então, esse era o plano. Ah, não era para ser uma marca própria. Não, claro que não. Só que aí em 7 anos a coisa mudou. Sim, né? sim, muito. Então, né? era para ser uma franquia. Tanto eu cheguei a negociar com a franquia da Capodarte, Tá. que era a marca que eu namorei ali para levar para lá. Enfim, mas aí quando eu me vi nessa situação de, não, eu quero algo novo, vamos voltar a colocar esse cérebro para pensar, então vamos partir para o calçado. Aí comecei a pesquisar. E eles tinham quanto tempo nisso? Os meninos estavam com quase 3. Tá. Quase 3 anos. E aí eu comecei a pesquisar onde era que se fabricava calçado, não sei o quê. E a pessoa saiu com a cara e com a coragem e foi para o sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e batendo nas portas das fábricas. Falei assim, olha, eu sou uma louca. Que quero montar uma marca autoral e eu preciso de alguém para produzir para mim. Se você produz? Não, louca, claro que não. Pá, fecha a porta. Toma várias portadas na cara. Aí fala, mas o que eu já passei até aqui, amigo, não vai ser uma porta que vai fechar jamais. Exatamente. Isso aí. Eu fiquei 3 dias numa cidade que é chamada São João Batista, que é uma cidade que tem de 6 mil habitantes, mas que é um mega polo calçadista, tá? Ali da região sul. E até que eu encontrei uma fábrica que abriu a porta para mim e falou assim, olha, eu não consigo produzir para você, mas eu conheço quem pode. Aí começou a ligar. Olha. E começou a ligar e fez ali várias conexões. E aí eu brinco que eu já não entrei mais pela porta do fundo, eu já comecei a entrar pela porta da frente. Né? E ali eu comecei essa jornada aí. Porque você já gostava de moda, já entendia do assunto, enfim, não tinha nada mais a perder na vida ali, porque... E eu falo que, na verdade, a Lush veio como um resgate. Tá. Sabe? Um autorresgate. Foi, assim, uma mudança mesmo de fase profissional, de me entender enquanto uma nova mulher, de entender que, por maior que seja a adversidade, é possível vencer e dar a volta por cima. Né? Então, na verdade, é o que você faz com a pedra que está no teu caminho. Sim. Mas você foi muito corajosa, porque você vir de uma cidade que era pequena pro mundão, porque São Paulo é um mundão, Sim. com um filho pequeno, todo esse processo que você já tinha passado de dores e tal, e de repente, não, vou montar um negócio aqui, vou montar uma loja, tipo, porta pra rua. Empreender no Brasil é uma Nossa. dificuldade, né? A gente Essa sabe é a disso. maior, né? Esse é o... É quase parir filhos, né? Empreender É no Brasil um parir filho, filhos, né? É um filho. E É um quanto filho. tempo que Da tem? despesa igual. Da despesa igual. E quanto tempo que tem a sua loja aqui? Em São Paulo, agora em junho eu faço 2 anos. 2 anos, tá. Estou aqui. Então faz 2 anos que eu conheço a Cris, É gente. verdade, você foi na Eu fui na inauguração da loja dela. Até hoje eu não sei como é que te encontraram, Mel. Ai, nem eu sei que eu recebi uma DM lá. Aí eu recebi. Ai, gente, eu recebi um convite tão lindo. Tinha um laço, um negócio. Gente, era lindo o convite. Eu falei, não, gente, eu preciso ir nessa inauguração. E eu não sabia Olha que, isso, que lindo. aquelas botinhas que você tinha era Não dela. sabia? Não sabia. Gente, eu tenho Ela tem duas botas E maravilhosas. assim, olha só, eu tenho uma dourada, eu tenho uma outra estilo cowboy, mas com salto, assim. Sim. E, gente, é um conforto. Quando você olha, você fala, gente, não vai ter um conforto assim, umas botas dessa. É muito. Tem uma que ela é toda acolchoada por dentro. Parece que tá, assim, que tá abraçando o seu pé. Não é porque ela tá aqui, não, gente. Eu tô elogiando. Não, é verdade, é Eu lindo gosto mesmo. E eu uso bastante. Usa bastante. É verdade. E esse processo, então, vamos entrar um pouco nesse mundo aí dos calçados. Para você achar esse conforto todo esse processo, você fez muitas pesquisas. Como que foi esse empreender na área dos calçados? Eu vou te falar que foi fácil nesse quesito, por quê? Porque eu sou uma consumidora exigente e enlouquecida, ensandecida de calçado. Ah, então. Então, Já tem em você já isso. Gente, eu sou aquela pessoa que eu já fiz a sandice de comprar calçado repetido.
Sabe Porque você gostou. Porque eu gostei tanto, e aí eu tô numa cidade, comprei o bendito do calçado. Aí eu fui pra outra, digo, gente, amei esse escarpão. Quando chega em casa, eu já tinha. Imagina, uma centopeia, né? Muitos sapatos. Então, você já tem a experiência de viver o Só eu pra negócio. fazer essas coisas. Imagina, se ela já usa, ela já é expert no assunto. Ela chega e fala assim, não. Isso aqui não tá bom. Pode colocar mais um pouco aí de conforto nisso. Então, como que você conseguiu, assim, fazer esse design com conforto, Cris? Porque não é fácil, não, fazer isso. Principalmente, eu não sei se vocês sabem, mas chama cabedal, né? A parte externa. Essa parte que tem principalmente a curvatura do sapato, né? É isso? Vamos pensar assim, o calçado. Toda a parte que vai cobrir o seu peito do pé, calcanhar e peito do pé, é chamado cabedal. Cabedal. Certo? Então, nós temos cabedal, a parte de baixo, sola, salto, e o interno, forro e taloneira. Então, prestando atenção, hein? O que as pessoas popularmente chamam de palmilha é a taloneira do calçado. Taloneira. Taloneira. Mas pode continuar Porque chamando faz de muita, sabe o que faz muita diferença esse formato do sapato, curvatura. a curvatura. É. Porque eu não vou falar marca aqui porque não vai ficar legal, mas assim, eu tinha vários sapatos de uma marca que eu entrava na loja e falava, maravilhoso, comprava. Maravilhoso. Eu também tive minha época ensandecida. E depois, gente, chegou um dia eu lembro que eu olhava que tinha vários, eu não conseguia usar. Eu usava, ia daqui, não andava 10 metros, o meu pé começava a latejar. Eu acho assim, ó. Primeiro ponto para que o calçado gere desconforto, né? E aí, a altura do salto. Porque a altura do salto é aquilo que vai interferir diretamente na curvatura do pé. Então, quanto mais alto for o salto, mais pé de bailarina você precisa ter, com maior curvatura, certo? Então, é claro que esse conforto varia de mulher para mulher, né? Você sabe qual é o seu limiar de curvatura, o quanto de elasticidade, de treinamento, de força que você tem no pé. Então, certamente, se eu pegar uma pessoa que é praticante de yoga ou de pilates, ela vai conseguir se manter num salto altíssimo. Porque ela vai ter essa flexibilidade e curvatura suficiente para isso. Do mesmo modo, uma bailarina. Tá entendendo? Agora, se é uma pessoa sedentária como eu, né? Que já não tem mais ali a mesma flexibilidade, hoje eu estou no meu limite, que é 10 centímetros o salto. Para que fique confortável a curvatura. Teimosa que sou, às vezes uso 12. Sofro. Porque pode doer a lombar, outras partes do corpo. É isso, mas você precisa escolher as suas lutas, né? Então, a luta do momento. Qual a luta do momento? A luta do momento é eu me sentir pleníssima, né? Com postura, mas o pé tá me matando. Ali, por quê? Porque eu estou com salto 12 centímetros falando sem meia pata. Ele vai ser rente ao chão e só 12 centímetros atrás. Entende? Aí, outro ponto para desconforto. Decote. Certo? Vamos falar especificamente de escarpão, tá? Você deve ter visto até que tem alguns escarpãs famosos, né? Que ele tem um bico de escarpão mínimo, que mostra todas as junções do dedo aqui. Tudo isso aqui fica exposto no pé, não é? Assim, quanto mais eu tiver esse decote mais baixo, principalmente pensando em lateral do pé, mais desconfortável vai ser esse calçado. Porque ele vai incomodar, porque ele vai ficar aqui, né? No osso. Né? Tanto que a gente teve aí um lançamento recente, que eu também não vou falar a marca, não sei se você permita. Nós tivemos um lançamento recente, pensando em geração Z, que aumentou, né? Alongou esse decote. Trouxe ele para frente, diminuiu o salto, subiu o lateral, pensando em conforto. E quando você desenha esses calçados, você que desenha os calçados, Sim. você pensa em tudo isso. Eu tenho uma equipe de criação, né? Eu sou diretora criativa e tenho estilistas para participar desse processo comigo. Até para poder ver referências e coisas, né? O que tá em alta e tudo mais. Mas conhecendo a Cris um pouquinho, eu tenho certeza que, assim, as tendências, assim, a criatividade vem toda dessa cabeça. E qual que é o seu estilo de calçado preferido? Escarpão.
Eu sabia que ela ia falar Scarpan. Vamos fazer uma coisa? Vamos pedir pra ela botar o sapato aqui em cima? Eu coloco. Coloca. Gente, Deixa eu ver. É Scarpan, né? esse Scarpan. Maravilhoso. Olha isso. Esse é 12 ou 15? Esse é 10. Esse é tá na 10? medida certa pra ela, Nossa, entendeu? gente. É lance Ele parece aqui, ó. mais alto. De chique. Sapatos que dão Esse é essa 10. sensação de ser mais alto, não tem? Esse é 10. Olha, esse modelo em específico, que são os Scarpans Joanne, o que acontece? Qual o diferencial do Joanne? Ele é um produto 100% couro. Então, a gente tem cabedal, couro. Taloneira, couro. Forro, couro. Palmilha, couro. Sola, couro. Entende? Então, eu tenho aqui um 360 no couro, legítimo. Que chique. Quero conhecer essa loja maravilhosa. Isso faz diferença, né? Claro, durabilidade, né? Durabilidade. Durabilidade do produto. A gente evita que esse produto esfarele, né? No interno. Quem nunca passou por essa situação? Olha, E tá todo sujinho. se você pedir pra eu pôr o meu aqui, a Eli viu aqui hoje, viu? Ela tava me vestindo. O meu tá esfarelando, mas não é elástico, então não vou comprar. O meu é Isso, antigo. eu tenho uma proposta. Ih, mas não é pra pôr o meu sapato aqui em cima, não. Não, vamos fazer no lugar de manhã na loja de sapatos? Você deixa? Não sei o que é, mas deixa. É um quadro que a gente tem aqui no podcast chamado Lugar de Mãe é aonde ela quiser. É. Então, é na loja fazendo compras, Show. é na clínica de estética, é no salão de beleza, é na loja de sapato. Provando, mostrando. Ai, Não, e você não sabe o que é essa loja. imagino. Só de olhar essa mulher, imagina. Árvore, não, Temos uma cerejeira. Não, é maravilhosa essa Temos uma loja. cerejeira. Arrasou, quero conhecer. Vamos fazer. com Vamos, certeza. Eli, vamos fazer lá? Dando dica de moda, dando dica, né, de tendência de calçado. Isso Como é aí. importante. Eu acho que essa importância do conforto, porque eu acho que eu sempre fui a louca do sapato também, tá? Então, assim, eu usava uns saltos gigantes e tava tudo bem. Doeu o pé, doeu o pé. Mas hoje, né, você vai ficando com mais idade, assim, você quer um pouquinho mais de conforto, mas você quer beleza. Eu adoro uma perna bonita. Então, eu também abaixei o meu salto, que era de 15 para 12 e de 12 para 10. Até porque você Né? sai e fica o dia inteiro, muitas vezes, com aquele salto. Exatamente por isso. Né? E eu acho que é importante dar essas dicas também. Sim, e eu falo que um salto para que você fique o dia todo numa boa, sem ficar ali mascarando a dor, Sim. é o 9. Tá. O 9 seria Tem salto 9? Tem. Porque às vezes a gente 9 vai seria olhar o salto ideal. e não tem muito quebrado, né? Eu tenho, hoje eu tenho, por exemplo, ainda tenho alguma coisa no 12, que eu estou, inclusive, tirando de linha, porque é muito nichado. Eu falo assim que 12 só eu. Assim, por que você tem salto 12? Porque eu gosto, gente. E eu? Manda fazer alguns, só alguns. Entendeu? Então, esse eu estou eliminando, mas eu tenho o 9, tenho o 7 e tenho o 5. Então as pessoas realmente estão procurando mais conforto. Estão. Então, o ideal pro dia todo seria um 9. Para quem quer aí se manter nessa postura que o salto te dá. Tá. Né? Porque eu falo que do 7 para baixo, você já fica mais relaxada. Né? Você já não se obriga a ficar com a postura ereta. E falando um pouquinho de conservação, Cris, que assim, umas dicas pra gente poder cuidar melhor dos nossos sapatos? Você, por exemplo, chegou o sapato, eu comprei o sapato, é legal deixar ele na caixa. O que você dá de dicas para o cuidado? Olha, vamos pensar o seguinte, dificilmente você compra um calçado, e aí eu estou falando em couro, tá? Legítimo. Dificilmente você vai comprar um calçado em couro e a marca não vai te dar aquela dust bag, aquele saquinho. Aquilo não é um mimo, aquilo é necessário. Certo? Ele foi entregue junto com o calçado, porque eu preciso que o calçado esteja lá dentro. Não é só pra você usar depois a bolsinha pra outra coisa. Não é isso. Não é para você usar só quando você for viajar. Ok? Porque o que acontece? Essa embalagem, esse saquinho pode ser de algodão, de tricoline ou até o de TNT, ele vai fazer com que eu não tenha umidade direta nesse produto.
Olha, certo? gente, É você presta atenção pensar nisso. quando você armazena roupa, né? Se eu coloco uma capa num terno ou em um vestido, essa capa que, ainda que seja de organza, de TNT, enfim, eu estou colocando isso para que para que a umidade não tenha contato com essa peça, que eu vou ter pouco uso. Certo? Assim, não, mas eu uso esse sapato a semana inteira. Não vai dar nem tempo de você colocar no saquinho. Sim. Mas se é aquele calçado que você usa esporadicamente, ele precisa estar bem embalado. Higieniza ele e guarda no saquinho. Higieniza, sim. E com o que seria legal? Outra dica, tá? Que normalmente vem na caixa do sapato. Sabe aquele saquinho de silica? Aquilo é para tirar a umidade. Né? Então, também é bom você ter aquilo Junto ali. E espalhado. pra quem gosta de deixar os sapatos assim na prateleira, tudo bonitinho, assim, o que a gente pode Tudo fazer? lindo, assim. É. Aí você Tchutchuzinho aqui. super entendo. Você entende isso? Que você gosta de olhar assim seus sapatos? Entendo. Então vamos lá. Vamos pensar. Primeira coisa, eu preciso de produtos anti-mofo, anti-umidade. Porque o maior inimigo do couro é a umidade. Certo? Então eu preciso fazer com que eu não tenha essa umidade. Então vamos pensar, o meu closet, onde ficam os meus calçados, está muito próximo do meu banheiro. Então eu tenho muito vapor que vai ali no negócio. Esquece. Não é o ideal. Entende? Esse vapor vai prejudicar esse produto. Por quê? Porque eu vou criar bolor. Eu vou fazer com que ele perca a característica original dele. Outro ponto, hidratar. Couro precisa de hidratante, senão ele resseca. Hidratante para couro. Hidratante para couro. Por que eu até poderia falar assim, olha que você pode usar o seu hidratante corporal? Pode, desde que, e aí eu vou dizer que vai ser muito difícil, mas temos, desde que ele não tenha perfume. Por que ele não pode ter perfume? Porque ele não pode ter álcool. Porque álcool no couro é incompatível. Tá. O álcool vai tirar o tratamento que esse couro recebeu. Por exemplo, o meu Scarpin, ele tem um tratamento de verniz. Se eu passar álcool nele, ele vai descascar. Então, toda essa película laminada, né, brilhosa que está sobre o couro, vai sair. Agora, mesmo se eu tenho um couro normal, vamos pensar, essa cadeira é de couro. Por que eu estrago o couro? Porque aí eu pego o Veja e passo na cadeira de couro. Legítimo. Olha lá, a mulherada que adora um produto de limpeza aí. Isso é um problema, né? Sim. É. Então, assim, vamos pensar. O que é mais fácil? Eu deixar no saquinho próprio para ele? Ou eu ter que ficar tendo todo esse cuidado na hora de Deixar no limpar? saquinho, né, amiga? Não acha? Bora Então, ter vários saquinhos aí. Saquinho a gente tem, mas a gente guarda o saquinho tudo empilhadinho, assim. É, quando vai ver o saquinho, estão tudo aqui, ó, com coisa que a gente traz pro podcast. Ô, Cris, mas agora sim, eu sei que você tá dando uma dica de conservação, tudo isso, mas vamos ligar agora o sapato à autoestima. Gente, sapato e autoestima eu acho que tem muito a ver, né? 100%. Eu acho que tudo começa pela postura que o calçado te traz, né? Então, uma mulher com uma postura correta, ela já tem ali uma autoestima elevada, ok? Tá se arrumando, amiga? Aqui, ó. Tá se endireitando? Tô. Vai, Exato. põe o salto e vou jogar esse salto fora. Depois que eu sair daqui, vou lá na loja da Cris. Então, assim, quando a minha autoestima não está de acordo, a minha postura muda. Eu começo a andar assim. Sim. Porque eu não me percebo enquanto alguém merecedora de estar naquele lugar, ou eu não me percebo como alguém bonita o suficiente para aquilo, e aí eu vou me encolhendo cada vez mais, né? E conforme eu me encolho, eu vou diminuindo os saltos, porque eu não quero ser percebida, entende? Sim. E o calçado, ele traz para você percepção. Eu digo, o calçado é protagonista do look.
Ele é o que vai fazer com que esse look, de fato, ele se sobressaia ou não. Entende? Então, eu posso estar plena, belíssima. Se eu coloco uma sandália flat, eu projeto um tipo de percepção sobre mim. Se eu coloco um salto 15, Muda tudo. muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Eu não mudei a roupa. Parece que empodera a gente, né? Exato. Sapato É é isso. poder, né, gente? É Poder. isso. Esse é o negócio. Então, eu falo assim que o calçado precisa ter esse protagonismo. Inclusive, Na construção, eu sempre. vi que a Cris começa a se vestir pelo calçado. Sempre! Você escolhe o calçado e depois vai ver o look? Eu acho, olha, eu ainda fico na dúvida se eu tenho um parafuso a menos ou um a mais. Não, isso eu achei incrível, gente, Não, porque, eu ainda juro, não descobri. Isso. não testei, não testei essa Mas etapa olha, ainda. mas eu vou falar, eu sempre falei isso pra minha filha. Ela sempre fala assim pra mim: ai, mamãe, que roupa que eu visto? Eu falo, filha, que sapato você quer usar? Porque faz diferença. É, você fala, eu tem quero que usar começar. tênis, então aí você vai Exatamente. colocar uma coisa que é de acordo com o tênis. Não Eu vou é? começar pelo sapato agora, preciso dar Eu um up quero nos meus botar uma sapatos. bota. Quantas vezes eu não usei a botinha dourada da Lush? Já vi várias vezes. E eu falava assim, bom, eu quero usar essa bota. Deixa eu pensar o que eu vou usar em cima. Embora ela seja super neutra, que pra mim dourado é neutro. Basiquinho. Mas assim, eu sempre, várias vezes, olhei pra falar, ai, gente, com o que vai ficar bom essa bota? Sempre. Então, mas aí no caso Isso de é você ter legal. um sapato, um X, assim, beleza, eu comprei um sapato novo, aí sim, eu vou olhar, mas eu não tinha parado pra pensar. Aí eu assisti um vídeo da Cris falando disso, que sempre ela começa pelo calçado. Eu falei, pois é uma estratégia muito boa. É porque assim, ó, vamos pensar. Se você vai em um ambiente onde você precisa ficar em pé mais de 4 horas. Não, eu vou ficar 10 horas em pé. Então, eu não tenho que pensar qual roupa eu vou usar. Porque o que pode te gerar desconforto é calçado. Sim. Então, por isso, eu começo pelo calçado. Porque é ele que vai ditar como eu vou ficar nesse ambiente. Boa. Qual o nível e qual a duração de conforto eu vou ter. Então, são escolhas, né? Escolha as suas batalhas. Escolha as suas batalhas. Sim. Eu quero conforto, eu quero calçar um negócio e que eu esqueça que eu estou calçada, ou eu quero ser uma Cris Lidório, que o pé tá lá pedindo socorro, mas eu tô ali Firme e forte. plena. Nem sempre Plena. muito firme. Eu falo assim, não me ofereça uma havaiana no casamento. Não faça isso comigo. Não Eu prefiro uso de ficar jeito descalça. nenhum. É isso. Não faça eu nenhum nem outro. Eu prefiro ficar com o dedo. Eu vou embora mais Não, Se cedo. for na pior das hipóteses, eu prefiro ficar descalça. Digo assim, eu tiro a pele do pé. Mas não vai tirar o calçado e pôr um chinelinho de jeito nenhum. Não Não. sei se for Não. um da Lust. Ó, por exemplo, eu não tenho, eu falo que eu tenho meu pé de Fiona. Né? Princesa Fiona no pé. Porque ele é assim, né? Não é um pezinho fino, ele é largo e tal. E aí eu não consigo usar sandálias de tirinhas finas. Acho o sex appeal o negócio. Chiquérrimo, né? O chiquíssimo, enfim. Acho muito lindo. Não pra mim. Porque eu não consigo. E aí eu vou dizer que eu vou colocar e com 1 hora eu já tô pedindo socorro. Eu já tô querendo jogar a sandália na primeira pessoa que passa na minha frente. E é incrível quando a gente começa a ficar com dor no pé, que é uma coisa, né? Você tá ali de O pé. humor muda. E a roupa parece que você tá Muda. horrível. Muda. Parece que você Muda. começa a ficar feia. Parece que o look não tá mais legal. Porque aí você já começa, né? Fica meio assim, você já não consegue se movimentar direito. E aí vira uma meleca mesmo. É verdade. A gente percebe. Eu já passei E aí, muitas coisas por isso que eu sou com do isso. Scarpin. Porque ele junta meus dedinhos separados, né? Fica ali escondidinho. Fica mais firme. Firme, elegante. A unha pode estar feita ou não tá. Tá bonito do mesmo jeito. A sandália já exige um cuidado maior, né? Com o pé, com a cutilagem, com o esmalte, enfim. Tem que estar com o pezinho em dia. Tem que estar com o pezinho de princesa não fiona. É verdade. E é incrível, Tá. um escarpin, você pode colocar uma calça jeans, que ela não é nada, assim, é Exato. básico. Colocou um escarpin e um Fica acessório, maravilhoso. uma joia, acabou. Você sabe que eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que ele conhece a pessoa pelo sapato. Olha só.
Primeiro ele olha pro sapato da pessoa, depois ele olha pro resto. Porque ele falou, se a pessoa tiver com o sapato descascado, sujo, ou sei lá o que ele falou, já sei quem é a pessoa, não quero nem ver. Ai, hoje você não ia poder me ver, amigo da Bel, porque eu tô com o pé descascado. Vocês sabem que eu fiquei curiosa. Eu também. Tá descascado. E tá, pior que tá mesmo. Fazer o quê? Faz tempo que eu tenho ele e me pediram pra vir com um salto mais alto, porque a calça ia arrastar no chão. Então eu vim, eu não fui na sua loja ainda. Eu vou lá na Lush que você vai ver se eu não vou. Eu já ter pedido, eu já tenho. Ai, é isso, Cris. Mas Nossa, gente, a coleção tá trazido linda. aqui. Eu vi no evento que a gente foi essa semana. E como que é as suas coleções, assim? Você tem vários lançamentos no ano. Como que você organiza essa parte de coleções? Eu lanço por drops, né? Tá. Hoje, eu estou remodelando, vamos dizer assim, a estratégia da marca e de lançamento e posicionamento, enfim. Já trazendo essa questão do 100% couro, então essa questão do couro interno. Cris, tu nunca trabalhou com o sintético interno? Sim, trabalhei, até porque é o que acontece no mercado, entende? Então, foi a partir de pesquisas e de dores, que, assim, quem nunca teve um calçado descascado que atira a primeira pedra? Então, não tem só jeito. passando por isso e para entender ali os rumos que a marca iria tomar e assumir esse posicionamento. Então, hoje eu trabalho com coleções atemporais, certo? Com pouquíssima coisa sazonal, pouquíssima, porque eu falo que, como eu estou trabalhando para que esse produto seja durável de fato, eu não posso fazer um produto de moda simplesmente, que vai acabar a estação e ele está fora do mercado. Ótimo. Senão, e é essa a justificativa para se ter sintético no interno. Tá se entendendo? Porque é um produto datado. Sim. Então, hoje a Lush não trabalha com esse produto datado. É 100% assim? Não. Eu tenho produtos ali que eu falo que é perfumaria, né? Que você coloca no boom da tendência, do statement do momento. Certo? Na cor do momento. Mas eu vou ter um modelo. Tá. E só. Só para dizer assim, nossa, todo mundo tá usando amarelo manteiga. Você não tem nada amarelo manteiga? Eu tenho um produto. E pronto. Sim. Ótimo. Entendeu? Sim. E não são só calçados, ela tem bolsas lindíssimas. Legal. Lindíssimas. Ótimo, porque aí a bolsa também, eu tô aí permeando outros caminhos, né? Então, a estratégia agora é trabalhar mais com os couros exóticos. Então, eu lancei agora o primeiro drop com o couro de pirarucu, com o jacaré e com o piton. Então, são couros exóticos, certificados pelo IBAMA, né? Todo certinho, mas que a gente consegue ter uma diferenciação maior. Que maravilhosa. Eu tô vendo ali o relógio, eu não gosto de olhar, mas eu vou mandar tirar. Passou de uma hora! Já Passou. Eu vou mandar tirar esse cronômetro, porque é tão não, tem bom que deixar, porque a gente não para. Não para. A gente Você verdade. Vê, eu não virei a folhinha. Olha Porque foi tão bom esse bate-papo. Olha, gente, verdade. Não foi, minha filha. Aqui, ó. A Bel que a gente não tá precisando mais de folhinhas, né? Não. Estamos evoluindo aqui, ainda mais quando tem assunto com uma mulher maravilhosa assim. Né? E a gente ficava mais aqui, mas a gente já tem pro próximo episódio, entendeu? Opa. Agora é lugar de mãe. Vamos fazer o lugar de mãe. Já vamos marcar a data. Isso, é bem legal. A gente depois mostra pra você. Muito legal. Você já tá pegando um presentinho? Eu já vou dar então vamos, hora dos presentinhos. Porque ela merece, né, gente? Olha só, é pra você se cuidar. Pra você se mimar. A nossa parceira da Defo. Tem um esfoliante, nossa, delicioso, Cris. Você pode tomar um banho hoje, usar esse esfoliante maravilhoso. A gente aqui ama um esfoliante. De crescimento e fortalecimento dos fios para o seu cabelo maravilhoso. E esse voucher, que é da Diazer, aquela clínica que a gente vai. É lá mesmo que ela fica maravilhosa. Fernando Diazer. Deixa eu te falar, esse voucher é pra você ir lá fazer uma sauna ozonizada, que é maravilhosa. Uma delícia, eu fui fazer. É uma experiência, né? Foi incrível. É o escaldapés,
vem um chazinho, É. aquele ambiente perfumado, gostoso. Aí depois você faz uma sauna de ozônio. Gente, é maravilhoso. Bom, É mimimei mesmo, mimimi. tá? E a sua loja é a cara da Fê, né, Nossa, Fê? é verdade. Vamos conectar Fê, a gente vocês. precisa te levar lá na Cris. É, maravilhosa. Na Lush. E os nossos looks do dia? Porque agora, Cris, a gente tá com uma consultora de imagem que você conhece muito bem. Maravilhosa. A Eli, maravilhosa, que trouxe um brilho, né? Eu falo que se não fosse a Eli aqui, eu ia estar daquele jeitinho, um pontinho aqui, não sei, tá? Eu fico no meio dessas duas aqui e eu aprendi a me vestir. Então, Trouxe um Eli, glamour aqui pra gente, Maravilhosa. né? Total, né? look da Lori. Da Lori, Bruninha. da Bruna, fofa, linda. Isso, e as nossas joias maravilhosas. Da La Folie. Ó, gostaram? Gostaram? Gostou, Eu Cris? amei. É? Eu já Foi quero- especialmente já pra quero você. saber a coração. É isso aí. E também agradecendo a Videofly Produtora, que entrega os nossos conteúdos com muita qualidade, né, Nath? É isso mesmo. Porque a gente prima, né, por esse trabalho lindo entregue pra vocês, né? Tem que ser, né? A gente tá aqui trazendo mulheres maravilhosas com informações muito importantes, então tem que ser o quê? O melhor conteúdo pra vocês. Temos a nossa canequinha também, gente, que é um brinde aqui pra presente, nós. presente para as Mulheres nossas convidadas. maravilhosas. A menina das canecas. Em breve vamos fazer um sorteio, porque vocês estão cobrando esse Verdade. A gente vai sorteio. montar um kit, tá, gente? Vamos montar mesmo. um kit bem bonito. É. Né? Com caneca. Caneca, Aí a gente pode colocar algumas coisas a mais também. Tudo aqui de bonequinha, viu? É tudo de princesas, ó. E agradecer também o Felipe, né, Sequinato, que agora faz parte aqui também da nossa equipe, maravilhoso, porque a nossa equipe só cresce. Estamos Opa, Assim crescendo. como o nosso podcast, que vai completar um ano. E você já tá convidado, porque a gente já tá bolando aqui a nossa festa de um Opa, ano, né, adoro. Nath? É isso mesmo. E estamos muito felizes aí com vocês, comentando, compartilhando os nossos conteúdos. Já temos mais de 16 milhões de views em todas as redes Ela sociais. não viu, já temos 20 milhões, isso sim. 20 milhões. Ah, eu vou falar, eu me perco, né? Porque são muitos. E a gente Eu tá muito atualizei feliz. nosso Media Kit, 20 milhões. Olha lá, tá vendo? Ah, é isso. É uma obrigada. dupla aqui, entendeu? Dinâmica. É isso aí. Né? Cris, obrigada. Obrigada. Ah, deixa suas redes antes da Isso. gente finalizar, por favor. É. Bom, Cris Lidório em todas as redes, olha que fácil de me achar. Então, Instagram, LinkedIn, Facebook ainda, TikTok, Cris Lidório, você me encontra. E a loja, que é o Lustic Oficial, também em todas as redes. Vamos deixar aqui na descrição. Vamos visitar. Eu vou, tá? Porque vocês já souberam que eu preciso de um sapato novo. Não vou nem falar nada, hein? E acho que ela tá pedindo alguma coisa. Você de presente, amiga? Quero um escarpão igual dela. Viu? Né? Deixou É no isso. ar aí, ó. Deixou no ar. Um beijo pra Beijo, vocês. gente. Até mais.